mês de novos vistos em vigor aqui para Portugal, trouxe o Dr. Rainer Ferreira novamente para conversar com a gente, falar como é que está acontecendo tudo isso, se já tem visto aprovado, se tem novidades e também sobre a questão do acompanhamento familiar. Dr. Rainer, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Vamos fazer um balanço aí então, como é que está esse último mês, o que você tem visto? Vamos lá, Ana. Primeira coisa, queria agradecer muito, tá, por essa oportunidade. Eu sempre gosto muito de vir aqui no seu canal. Eu Muito tive, assim, obrigada. feedback muito positivo, né, dos seus inscritos, né, no último vídeo. Eu acompanhei lá os comentários, eu agradeço o carinho. Vejo também que eles têm muito carinho por você, né? Isso é sinal que o seu trabalho é de muita competência. Inclusive, sempre que me perguntam sobre questões de passagem, etc., ó, vai no canal da Ana, que ela é muito boa no que ela faz, tem boas parcerias, né? É a pessoa de confiança. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Então, E assim, aí? o que eu tenho para trazer hoje sobre. Vamos primeiro falar sobre os pedidos de visto, né? Essa novela desses últimos 30 dias, vamos dizer assim. O que a VFS pede de cada jurisdição? Eu não vou ficar, assim, tentando mapear VFS por VFS de cada jurisdição. Vou falar de uma forma globalizada, para não ficar uma coisa maçante, mesmo porque, às vezes, um inscrito está acompanhando aqui e não tem nada a ver com a jurisdição dele, né? E lembrando também que o que eu vou falar aqui é inerente à VFS, especificamente. Aqueles processos que são feitos diretamente no consulado ou no vice-consulado pelo Evisa, eu vou me ater a comentar sobre eles porque eu não trabalho, ou pelo menos até o momento não estava pegando esse tipo de situação, tá? Então, o que eu vou falar aqui é embasado em relação às experiências que eu estou tendo com os meus clientes e, obviamente, com o que diz a lei e, principalmente, na prática, o que a VFS ela vem trazendo, tá bom? De feedback. Então, eu trouxe aqui uma colinha, de vez em quando eu vou olhar aqui para baixo, só para lembrar de todos os detalhes, tá bom? Estou tendo bastante coisinha. Ana, antes de qualquer coisa, também é importante falar o seguinte: sabe aquele gabarito que a gente disponibilizou lá no seu primeiro vídeo? Quem ainda não assistiu, vai lá dar uma olhada no vídeo, Então, a gente passo a comenta e passo de tal. como preencher os formulários, o formulário todo aí para o visto. Exatamente. Então, lá, de fato, algumas pessoas estão me falando: olha, você esqueceu de colocar ele em Word, um arquivo único, para ficar mais fácil, né? Tá em PDF e tal. Eu vou upar, né, esse arquivo e a gente, no final, que quando esse vídeo tiver no ar, se Deus quiser, já vai estar tudo certinho lá, para você, para ficar mais fácil, né? Só alterar lá quem quer fazer digitado, enfim, Certo. tá Então, bom? no vídeo Mas só anterior, o passo a passo isso. do formulário tem um link. Lá no link você consegue o gabarito de como preencher ali, tudo certinho, o formulário para o visto de procura de trabalho, e tem PDF e agora também tem um Word lá. E o Word. E um detalhe muito importante, que se os nossos inscritos aqui eles não assistirem até o final, ele não vai interessar, porque o primeiro vídeo era daquela época. Agora nós já temos atualizações. Então esse vídeo aqui é a atualização de tudo, de todo o Aí. panorama. Então não adianta a surpresinha, só baixar lá o presente. Não, ele tem que entender, senão você vai ter problemas. Então consuma o conteúdo todo completo e qualquer dúvida, Ana, é só deixar aqui que a gente vai conversando também. Tá ótimo. Fica aí até o final, então tem novidades aqui. Sobre o seguro viagem. A primeira coisa, vamos conversar sobre o seguro viagem, como isso tem, assim, como que a VFS tem se comportado em relação ao seguro viagem nesses últimos 30 dias. Olha, o PB4, ele tem sido aceito na maioria das vezes. A gente recebeu uns 2 e-mails, na verdade, questionando que o PB4 deveria sair com o número do passaporte, tá? E os últimos PB4 não estão saindo com o número de passaporte. Então, o que eu tenho orientado aos clientes fazer? Olha só, o PB4 por si já é um documento oriundo de um acordo internacional entre Portugal e Brasil e já, assim, ele por sua natureza já é internacional. Porém, se de fato exigirem isso, né, no seu case, no momento que eu estou conversando, né, com aquele cliente, já estou olhando lá para frente o que aconteceu com o outro. Se acontecer com um inscrito que está aplicando aqui, qual que é o ideal? Antes de você enviar essa documentação, coloca a cópia do seu RG, coloca a cópia também da sua carteirinha do SUS, se você tiver, e do seu CPF. E são os documentos que vão ficar, né, ali consignados no seu PB4. E ali, com a assinatura daqueles documentos, é possível, né, eles analisarem. Ah, tá, mas beleza, eles pediram, então, falando que o meu PB4 estava errado, pediram seguro viagem, ou ainda, disseram que o meu seguro viagem ele é insuficiente, teria que ser por um ano, porque já teve esse caso também, né, comentar que tinha que ser por um ano e não 120 dias.
você tem que fazer é desesperar e arrancar os cabelos? Não, se acalma. Você vai ter que enviar um e-mail, né, e explicar, ponderar com eles de forma educada, obviamente, né, e de qualquer forma, eles fazem uma triagem. Você tem o direito de pedir, fala assim, olha só, eu estou te mandando isso aqui, é uma justificativa, você vai enviar essa justificativa em anexo, tá? Eu já estou me antecipando em falar isso, porque isso serve para qualquer documento que eles pedirem. Então você vai escrever ali, vai responder exatamente o que eles te perguntaram, né? Não só para esse caso, mas para os outros que a gente vai conversar aqui, e você vai colocar uma justificativa em anexo, vai dizer, olha, eu estou pagando aqui a taxa para poder imprimir, para vocês imprimirem aí, é um e pouquinho por folha, né? Você vai fazer o Pix, é nominal, tem que ser no seu nome, vai colocar em anexo com essa justificativa, e se o que eles estiverem pedindo for muito absurdo, vai falar assim, mas eu quero submeter ainda assim. Eu estou, através desse e-mail, dizendo que eu quero submeter dessa forma que eu estou enviando. E aí você manda a sua justificativa. Isso acontece para outros tipos de documento, não só para esse, quando a coisa é muito absurda. E por que eu digo que é muito absurdo? Não é ponderável exigir 1 ano de seguro viagem. Mesmo porque a validade do visto ela é de 120 dias, podendo ser prorrogada. Então, esse podendo ser prorrogado não quer dizer que vai ser, mesmo porque os vistos já estão saindo com agendamento, né, para você ali se apresentar, ou apresentar o seu contrato de trabalho, ou pedir essa extensão, tá? Então, assim, o normal, o ideal, seria esses 120 dias, tá bom? Posso mandar com menos? Tipo, mandar com 30 dias e ver se passa? Poder você pode, mas só porque passou na VFS não quer dizer que vai passar, né, na autoridade consular, quando ele analisar. Então, o ideal é pelo menos 120 dias. O que vocês têm visto aí, e aqui o que eu posso falar, que tem acontecido nos comentários, é que cada VFS está pedindo uma quantidade diferente, isso serve tanto para o seguro quanto para a passagem, vamos chegar ainda lá, né, a reserva de hospedagem e tudo mais. Então, cada VFS está pedindo um período diferente, e isso, é claro, faz com que o processo fique, né, não seja uniforme, né? Você não sabe ali o que tem que fazer exatamente, porque é difícil ter uma receita pronta para isso. Então, nesses casos, algumas VFS estão pedindo seguro para 1 ano, alguns agentes ali, né, na hora de receber a documentação, já outros aceitam o PB4 tranquilamente, então, outros pedem o PB4 com o passaporte, mas no documento não vem, então, são muitos detalhes, a gente tem que se, né, resguardar ali, tentar prever já lá na frente o que pode acontecer. Exatamente. Acontece que, assim, não só a diferenciação entre as VFS de cada jurisdição, tá? Dentro da própria VFS, na mesma semana, a gente tem um cuidado aqui de toda semana, a minha equipe envia e-mails para a gente se atualizar. Na mesma semana, coisa assim, de um dia para o outro, na mesma jurisdição. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Por quê? Porque quem está recebendo isso para responder, às vezes pode ser um estagiário, é qualquer pessoa, um novato, você entende? É uma empresa, é uma empresa. Até a questão do visto ser realmente novo, né? Então, assim, uma para procura de trabalho, né? Então, até que todo mundo siga aí a mesma regrinha, entre nos eixos aí, pode demorar realmente. Então, isso aí. certo. Sabe o que acontece muito, Ana? Acontece muito assim, eles estão seguindo um padrão. Aí chega a ordem de cima. Ah, não, agora é assim, agora vai ser assim. Só que aí no outro dia chega outra ordem de cima. Não, agora é assado. Então, assim, eles só fazem essa intermediação. Gente, o que é a VFS? É a VFS que concede o visto? Não, gente. A VFS é uma empresa que faz a triagem. Para quê? Algumas pessoas me relataram, Ana, aqui, assim, as que foram diretamente ao consulado, vice-consulado, que às vezes o atendente lá do balcão era um pouco áspero, ficava um pouco nervoso na hora de fazer a triagem. Por quê? Porque, na verdade, o governo de Portugal ele paga a VFS para fazer isso. Então, ele não quer fazer isso, né? Ele quer que aquele que vai analisar, o analista, lá, de fato, do consulado, é ele que vai dar o sim ou não. Ele não quer ficar vendo, ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo, não, tá? Então, assim, a VFS serve para isso, é para poder fazer essa triagem. Então, assim, eles estão adstritos das ordens que vêm de cima, não é culpa deles também. Tem um pouco de falta de organização? Talvez, mas eu não vou dizer que isso é proposital, é justamente pelo que você falou, é um visto novo. Certo. Sim, então temos essa primeira questão aí do seguro, e o que mais tem visto aí nesse último mês? Vamos lá, vamos falar sobre a questão da
vamos falar sobre os recursos financeiros, né, de subsistência, comprovativo de subsistência. Falar sobre eles, você mesmo comprovando sua subsistência ou você usando, né, as prerrogativas de ser membro da CPLP e ter ali um termo de responsabilidade, um anfitrião que vá se responsabilizar sobre a sua subsistência. Então, de primeiro plano, quando a gente fala de subsistência, o que eu oriento aos meus clientes? Olha, eu vou fazer de uma forma que vai servir de todos os tipos, todos os tipos. Primeiramente, tem que secar de todas as formas. Primeiramente, você usa conta digital e você manda e-mail para lá pedindo que a sua conta tenha assinatura e carimbo, que é uma das exigências que eles estão exigindo, tá? É uma das exigências que eles estão apontando nos e-mails. A gente quer que tenha assinatura e carimbo nos últimos 3 meses. O que é isso? Tá bom. Aí você pede para bancos digitais, por exemplo, Nubank, Digio, né, Independente Inter, né, é comum hoje, enfim, a pessoa usa aquela conta. Aí quando ela manda o e-mail, ela tem direito de ter isso sim, tá? É um banco digital, não, mas tem que ter alguém que possa dar uma validade maior para aquele e-mail, tá? Então, mas geralmente tem confusão. A pessoa, quem está lá do banco fala, eu não vou te dar esse documento. Não tem como, é um banco digital. Tá bom, não tem. O que a gente orienta a fazer? Olha, se o seu é digital, você vai fazer, então, uma transferência desse valor que está na sua conta digital para um banco físico. Ah, mas eu não tenho um banco físico. Infelizmente, eu te oriento que você abra esse banco físico, passe esse valor para lá, pegue o extrato dos últimos 3 meses. Ah, mas não existe os últimos 3 meses. Então, você vai pegar só daquele mês, vai pegar aquela papeleta que você pega no caixa eletrônico, você vai mandar uma cópia e uma original. Ah, mas ela apaga, mas em 30 dias não vai apagar, não. Vai estar dentro do envelope ali. Se apagou, você já mandou a cópia, tá? Você vai mandar isso e vai mandar uma carta, uma declaração de subsistência. Você vai explicar lá, você fez essa transferência porque o seu banco digital não consegue se adequar, né, às normas que a VFS tem exigido. Ou seja, para que o documento tenha uma maior idoneidade, que ele tenha um valor, né, consubstancial, né, então eu fiz essa transferência. Então está carimbado e tal, explicou ali. Quer dizer, não tem como eles reclamarem. Você mostrou o seu extrato, você pode mandar até dos últimos 6 meses da sua conta digital, mandou para sua conta física. Na Wise, mesmo tendo o carimbo da Wise, a gente não teve retorno ainda. A gente conseguiu, a gente fez um com carimbo, não teve retorno ainda, nesse caso específico. Eu acredito que eles possam pedir. Mas o cliente, ele falou assim, olha, se eu tirar da Wise e mandar para minha conta física, eu vou perder um pedacinho, e eu não queria perder, porque eu estou muito apertado no meu orçamento. Então, assim, cada caso é um caso nesse sentido. Mas para a gente cercar da melhor forma possível, o melhor dos mundos, é esse. Carimbado, os últimos 3, digital, físico, carta de subsistência. Não tem esse documento lá? Não tem, mas você pode fazer. É uma declaração. Todo documento que você envie que seja declarativo, você não vai ter o seu processo indefinido ou até mesmo abertura de exigência. Imagina a VFS abrindo uma exigência assim, olha só, vem cá tirar esse documento que vier mais. Não existe isso. Então, melhor mandar para mais do que faltar alguma coisa ou ficar ali na dúvida de alguma coisa. Então, pode fazer essa justificativa ali, né? Entendi. Que confusão, então essa... né? Gente, eu tô assim... Porque, assim, os outros vistos, né, já existem há alguns anos, então já dá para entender qual é o processo agora com esses novos, esse especificamente para procura de trabalho, que a gente tem visto um volume muito grande de pessoas pedindo, realmente a situação... Eu recebi aqui vários e-mails de seguidores mostrando de VFS diferente, coisas assim... completamente diferentes. Uma pede 7 dias, a outra pede 120, a outra pede 1 ano, como o senhor falou. É complicado, muito complicado. Pois é. Mas, e aí, bom, assim... pode continuar. Tem mais aí sobre a subsistência ou passamos para o próximo? Como é que tá? Eu já estou assustada aqui. Assim, de uma forma geral, tá, pessoal? Por que esse visto ele tá tendo assim tantas divergências? A gente já comentou que é porque ele é novo, mas não é só por isso. Vamos lembrar que a autoridade migratória, quando ela recebe isso aqui, né, ou vamos assim falar de uma forma mais aberta, o consulado, ali dentro do consulado, é um pedacinho de Portugal, tá bom? Dentro do Brasil. Então, assim, eles não são policiais no Brasil. Você imagina que para poder investigar determinada coisa, agora com o advento da LGPD, talvez ele teria que pedir até uma permissão judicial para investigar alguma coisa. Então, ele não quer, não é que ele não quer, é impraticável ele, às vezes, usar um poder que até extrapola, ficar pedindo informações para a Polícia Federal. O que ele faz? Ele quer analisar os documentos de uma forma e sentir segurança que o que você está dizendo é real. Por isso, tantas exigências, e por isso que esse critério subjetivo,
ele extrapola, às vezes, o objetivo. Ah, mas isso não está no checklist? Às vezes eu vejo uns comentários aqui até... Eu já vi muito disso aqui, mas não está no checklist. Eles ficam reclamando. Mas não está no checklist, eles podem sim pedir, despedir, mas não é. A VFS ela está querendo, na verdade, que o seu caso seja aprovado, mais ou menos isso, entre aspas. Não, deixa eu tentar reformular, não é ser aprovado. Ela quer que os documentos sejam bem abastados, exatamente, para que o analista, quando ele pegar e olhar, fala assim, não, isso aqui eu entendi, porque aqui tem aqui o extrato, aqui ela explicou por que ela fez essa transferência. Um exemplo, Ana, que não pode ser feito, e que isso é feito, infelizmente, algumas pessoas fazem isso não só para requerimento de visto. Portugal, vários países isso acontece. Boa parte de processos migratórios, eles dependem, né, de você comprovar que tem vínculos no seu país, que você realmente tem condições financeiras, para evitar que a previdência daquele país, principalmente se a Constituição for uma Constituição mais assim, patriarcal, que ela abraça, né, o imigrante, independente do seu status migratório, ele quer evitar que a pessoa vá viver de previdência, ficar vire, né, morador de rua, ou enfim, ou até mesmo se aproveite do sistema. Ou que bata no consulado, como a gente viu as últimas notícias aí, pedindo para o consulado para poder voltar para o Brasil, porque não tinha dinheiro nem para passagem. A gente tem acompanhado isso, e realmente eu entendo que eles tentam se cercar de uma maneira de para aprovar realmente as pessoas que eles sintam que, olha, não, essa aqui já está preparada mesmo para ir, ou não, essa aqui ainda precisa reforçar os documentos, reforçar a parte financeira, porque é muito complicado mesmo, né? Eles não olham na nossa cara, eles não têm uma entrevista, não tem uma pergunta para a gente, eles recebem aquele documento, então é difícil, é melhor realmente manda e tudo que tiver aí que possa ajudar o seu caso, manda. É isso mesmo. Assim, por exemplo, o visto Schengen. Visto Schengen, o brasileiro não precisa dele, né? A gente já tem a permissão Schengen. Mas o visto Schengen, a pessoa que ela mora aqui, tem muita gente que pergunta, o que é esse RNE aqui? Esse RNE. Agora não chama mais RNE, tá, pessoal? Chama RNN. Isso mudou desde 2017. Mas esse papel aqui é velho, é antigo, eles não mudaram isso. Isso aqui é um número, é o registro de quem é imigrante e mora no Brasil. Ele é residente no Brasil, né? Mas ele não é brasileiro, ele é peruano, ele é chileno, ele é americano, não importa, mas ele está morando no Brasil. Tem gente que me pergunta, que teve um que me perguntou questão de INSS, que ele já estava procurando como é que ele pega esse documento. Não, o brasileiro não precisa. Isso. O que está lá, assim, então, no formulário RNE, se você é brasileiro, mora no Brasil, não precisa aquilo ali. É só para quem é estrangeiro que está no Brasil, legalmente. Exatamente. A residência. E poderia ter, assim, uma explicação até um pouco mais, algo, assim, informações mais aclaradas no site. Fácil, mas, assim, né? É porque são muitos detalhes, né? E, assim, eu até entendo que talvez as informações estejam um pouco fora do lugar. Às vezes a pessoa, quando está tentando sozinha, no celular as informações estão num canto, no computador já está no outro, aí o botão está escondido. É meio complicado. Mas ainda sobre essa questão da subsistência e etc., né? E essa tranquilidade que o analista tem que ter no momento de analisar os seus documentos, então é isso. Todo e qualquer outro detalhe, nós vamos falar aqui daqui a pouco sobre a questão do seu comprovativo de estadia, do seu alojamento, né? Mas, assim, todo e qualquer detalhe, independente do que for, é isso. Você tem que trazer, de certa forma, uma segurança para esse oficial, né? E já adentrando sobre esse detalhe, né, Ana? A gente tem uma situação interessante que é o seguinte. Você lembra daquele filme do Karate Kid, né? Que o Messi Miyagi está treinando lá o filho do Will Smith, ele fala assim, tira casaco, bota casaco. Tira casaco, bota casaco. Exatamente. Aconteceu isso com o nosso checklist. Nosso checklist, ele tinha, né, um pedido da sua declaração de estadia, né? Ele tinha esse pedido, era a carta de intenção. Primeiro não tinha nem carta de intenção, depois colocou. Aí depois carta de intenção e essa declaração de estadia. Depois tirou essa declaração de estadia. Quer dizer, então bota casaco, tira casaco. E aí, o que eu oriento assim, ó, se você enviou e mudou no meio desse envio, não tem o que fazer. Talvez eles possam te pedir para alterar isso, porque seria o documento oficial, né? Já tive, inclusive, isso é um alerta. Se você for alterar o tamanho da letra do seu documento, tome muito cuidado para ele não ficar com 4, 5 páginas, senão eles vão pedir para consertar isso, tá? Eu também, no final do vídeo, vou explicar o que você pode fazer para evitar tudo isso. Você vai pagar algumas taxinhas a mais, mas para evitar a dor de cabeça de vez. Você vai pagar mais, mas vai fazer sentido, inclusive, uma orientação da BFS de Minas Gerais, mas serve para todas as outras, tá? Mas falando sobre o tira-casaco, bota-casaco, aqui é um exemplo. Essa declaração de condições de estado prevista é exatamente aquilo que eu falei sobre a subsistência.
ele é um documento a mais que explica a sua situação. Então, se a sua situação ela é peculiar, entenda que você está conversando com alguém. Gente, não é uma coisa super engessada, não. Olha, o papel, ele é maleável, tá vendo? Não é um bloco de concreto. Se acalma, tá? Tem gente que é desesperado para mim. Enfim. Vamos passar para, então, essa questão da estada prevista. Gente, continue enviando a declaração de estado previsto. Mas não pede, continue enviando. Esse é o meu conselho, tá? É um documento a mais, isso não vai te atrapalhar. Agora, tente se ater à carta de intenção ter no máximo uma página e a declaração no máximo uma página. Se precisar extrapolar por algum motivo, tudo bem, mas orientação que tem uma página só. Por que aqui não pode ser grande? Não pode... Porque você imagina a quantidade de documentos que chega para eles lerem. Então, é basicamente isso. Seja sucinto, explica a situação. Tem até um vídeo no canal... ao assunto, mas de uma forma que a pessoa que está lá do outro lado, que não te conhece, lembra disso, ela nunca te viu, nem vai te ver, que ela consiga entender ali, né, qual é o seu planejamento, então, para esses dias que você está chegando aqui, né? Exatamente. Quer ver uma situação, Ana, interessante? Quando a gente vai falar sobre a estada, sobre esse comprovante de alojamento, algumas pessoas são casadas e elas estão indo, cada um com um pedido de visto por conta, né, dessa suspensão, ou talvez, não sei se isso vai ser por tempo indeterminado, a impossibilidade de solicitar o visto de acompanhamento. Vamos entrar nesse assunto ainda. Nós vamos entrar. Então, se essas pessoas, né, se esse casal, ele pediu, né, cada um pediu o seu visto, mas o comprovante de estadia está junto, né, as passagens estão juntas. Então, assim, como é que você vai fazer? Isso pode trazer alguma estranheza. Então, coloca um comprovante, né, do seu casamento, certidão de casamento, ou uma assentada, uma escritura pública, né, da união estável, se tiver, né, e explica tudo isso e por que está sendo junto. Algumas pessoas estão tendo problemas, né, com a conta também, porque às vezes a conta é conjunta, e aí isso aí acabei esquecendo de falar, e eu posso falar agora. Não pode ficar fazendo ping-pong nas contas, é isso que eu ia dizer. As pessoas, nesse processo migratório, Deus nos livre, eu sei que os seus inscritos nos fazem isso, não, Deus nos livre, mas tem pessoas que adulteram esses documentos, e é por isso que eles exigem, às vezes, mais de uma forma de comprovação, tá? Então não pode fazer ping-pong. Por exemplo, você só tem a quantidade para uma pessoa, você só tem um comprovativo para uma pessoa, né, daquele valor, aí a esposa, um exemplo, aí ela passa para o marido, aí o marido passa para ela, aí para dizer assim, que tem o dobro do dinheiro. Cara, não pode fazer isso, por isso que eles pedem os últimos 3 meses, eles querem analisar. Agora, se eventualmente a conta estava tudo na conta do marido, tudo na conta da esposa, pode acontecer, você vai precisar escrever uma cartinha para explicar, coloca a sua certidão de casamento, uma cópia autenticada, não precisa apostilar para esse caso, você só autentica. Agora, no momento de adentrar em território português, aí tudo bem, né? Aí é outra situação. Outros documentos têm que ser apostilados também. Inclusive, alguns têm prazo de tempestividade, mas a gente pode conversar sobre isso em um outro momento. Tá? Então muito atento aí esse ping-pong aí das contas. Inclusive, a pessoa manda e acha que já mandei a documentação, já posso tirar o dinheiro de lá, mandar para o outro lugar. Tudo pode acontecer enquanto seu visto ainda não for aprovado. Eles podem pedir mais documentos, então fique atento aí a isso, né? Exatamente. Sabe o que pode acontecer? Não aconteceu ainda, tá, Ana? Aqui com a gente. Mas pode acontecer deles pedirem o extrato atualizado de novo. Manda o extrato de novo para mim, por favor. Né? Pode acontecer. Eu acho difícil, porque, como eu expliquei, primeiro a BFS que analisa. E ela não quer entrar no mérito, é só na organização. Agora, se vier uma ordem de cima dizendo, olha, se vocês atrasarem 30 dias para mandar para a gente, vocês vão ter que pedir. Aí, se acontecer isso, eles podem, entendeu? Então, ficar sempre atento. Sempre tente ser, gente, o mais sincero, né, ter a lisura, tem que ser sempre certinho o que você vai fazer, tá? Né, no caso visto Schengen, tem entrevista, pra gente não tem, então é os seus papéis ali, é o que você mostrar, é o que vai... É isso aí. Então, agora, continuando a falar sobre a estadia, eu tô indo para lá e para cá porque as coisas, elas se interligam, tá? Não sei se eu tô sendo confuso. Se eu ficar, você me para aí pra gente tentar esclarecer, tá bom, Ana? Mas a questão da estadia, é isso aí. A gente tem que ter em mente que, assim, se o casal e tal, você tem que explicar isso. Agora, vamos falar sobre os critérios, porque exatamente eles estão pedindo. Eu tive já clientes que com 7 dias já recebeu o número dele, né, do consulado, já está lá sendo analisado e tem que aguardar, de São Paulo. Em São Paulo também já passou com 20 dias, tá? Mas em São Paulo já pediram 120 dias. Então é o mesmo VFS.
Aí, só que esse pedido de 120 dias, né, que veio nesse caso, poderia ser só a reserva. Aí a gente tem uma possibilidade. Qual seria a possibilidade? No Booking, né, existe um tipo de reserva que você não paga nem para reservar e não paga nem para cancelar. Essa reserva ela tem um tempo máximo de 90 dias e aí você faz uma segunda depois de 30 dias. Ah, então você já me aconselha a chegar de sola fazendo isso? Não, eu não aconselho fazer isso direto. Eu aconselho realmente você comprar uma estadia de pelo menos 15, 20 dias e enviar sim. Né? E se de fato eles solicitaram, você envia outro. E na sua carta, você explica por que você não reservou. Sabe por quê? Porque se eles exigirem isso, você tem ali o seu contra-razões. Um exemplo assim, você tem as suas contra-razões, juridicamente falando, um exemplo, se fosse comparar. Porque assim você tem algo para debater. Agora, se você já mandar os 120 dias e falar, não serve reserva, tem que comprar os 120 dias, você vai fazer como? Ai, É é. muito Então, caro manda comprar. uma reserva ali de 15 dias no Booking, já paga tudo certinho, manda ali com a previsão. Se eles pedirem, você já tem esse plano B aí de fazer essas Isso. duas reservas. Tem muita gente que está fazendo, inclusive eu recebi de recomendação de um outro advogado, que é aquela reserva de quarto na Uniplaces. Tem tudo aqui, ó, os links tem todos aqui embaixo, que justamente lá a pessoa consegue ter um contrato e não precisa pagar os 4 meses, ela paga só o primeiro mês, fica com o contrato que é válido para o visto, vai lá, aplica. Então, para quem vem sozinho ou para quem vem só em 2 pessoas, por exemplo, né, vale a pena dar uma olhada aí, porque não precisa gastar um dinheirão, deixa esse plano para o plano B, se eles pedirem uma reserva de 120 dias, porque é muita coisa para você gastar, ainda mais com hotel, né? Você vai, nossa, vai ser uma Muito caro. fortuna. É. Exatamente. Eu dei o exemplo do Booking porque muita gente pergunta sobre ele, mas eu ia Sim. chegar lá. A Uniplace, na verdade, seria a melhor pedida. A melhor pedida Porque já é seria um a Uniplace. contrato mesmo ali, né? Tudo certinho. Mas o do Book, na minha época, eu cheguei a mandar o do Book, não tive problema, então foi tudo certinho. E sei que Exato. muita gente também conseguiu. Então, como o senhor falou, né? Vai, bota um ali, vamos, tenta. Se pedirem para mais, aí faz esse plano Isso B de aí. 2 reservas no Book. Tá. Sempre lembrando que se você enviar só 15, 20 dias, você tem que ter uma carta explicando por que é só 20 dias, tá bom? Para o Uhum. consular ele entender. Não, tá, entendi, Você por vai isso que é só 20 chegar, vai dias. ficar no hotel esse tempo, vai procurar a sua moradia, tudo mais, tem que estar ali a sua justificativa Isso, para isso. porque, sabe, até faz sentido, Ana. A pessoa chega, ela vai ser voluntária em alguns lugares, por restauração. Eu quero ser voluntária em um restaurante tal, restaurante, ela pode até colocar ali, talvez entrou em contato, Uhum. tem cópia do e-mail, assim, com excesso de zelo, né? Mas um exemplo, Certo. ou eu fiz uma pesquisa no site tal, eu vou em tal lugar, quero me voluntariar alguns dias para ver se eu consigo, e eu tenho dinheiro para isso. Às vezes a Uhum. pessoa tem até um dinheirinho a mais, pode até mencionar isso, meu dinheiro é até um pouquinho superior, que eu me organizei para fazer isso. Depois, se eu não conseguir, eu pretendo procurar uma acomodação em um outro distrito. Um exemplo, né? Pode Uhum. ser, ou Exato. até mesmo no interior. Meu interesse é no interior, mas eu vim aqui para a capital, porque isso é bom, Portugal quer que você vá para o interior. Né? Essa é a Aham. realidade, nós estamos precisando de gente no interior. Então, assim, explique o seu interesse aí para lá, mas primeiro você chegou ali, porque é ali onde tem mais vaga. Você não sabe se você Uhum. conseguiria, mas você pretende se locomover para esse interior. Então é isso, você tem que Mostrar que ver você também. conhece também, que você está por dentro do né, de como que é o país, de como que funciona. É importante mostrar que você, ó, está pesquisando, não está vindo, caiu de paraquedas aqui. Sim, sim, com certeza. Tá? Então, Certo. sobre a estadia, é isso que eu tenho a dizer. Tá? Tente cercar ao máximo. Se você tem Tá. condição de comprar mais dias, ó, que bom. Mas se você não tem, tente justificar o que você está fazendo, o que você está falando, né? Opte, né, tenta escolher o que faz mais sentido para você. Até um relocation também, talvez pode fazer Uhum. muito sentido. O grande problema, Ana, que eu sempre alerto aqui meus clientes, tome cuidado com golpes, tá bom? Com Porque isso aí certeza. acontece muito, Deus nos livre, a gente não quer que aconteça com ninguém, mas às vezes a pessoa, você não conhece a pessoa, então tem que tomar muito cuidado. De semelhante modo, agora eu vou fazer a menção sobre todos esses requisitos para quem tem carta convite, quem tem termo de responsabilidade. Ainda que você tenha um termo de responsabilidade só para fins de alojamento, ou seja, não é para fins de subsistência, eu te oriento ainda assim a fazer algumas reservas. Você pode dizer que aquele anfitrião está te convidando, né, que assim você não precisa ficar pegando IRS dessa pessoa, você não precisa ficar, entendeu? Adentrando na vida pessoal da pessoa, porque às vezes é um Uhum. conhecido que você não tem tanta intimidade, isso pode trazer um desconforto. Então, se for só para fins de alojamento,
você consegue fazer a carta explicando que ele se compromete a ficar com você na casa dele, né? Por pelo menos 120 dias. Os comprovativos têm que estar no nome dele, de morada, preferencialmente de gás, né? Esses comprovantes de residência que não são facilmente manipulados, como, por exemplo, de telefone, internet, isso é fácil manipular. Então mas ele só tem isso, e está arrendado, está no nome, né, do senhorio dele. Tudo bem, então pede a cópia do contrato. Quer dizer, tá vendo? Infelizmente vai precisar talvez de alguns documentos mais incisivos, mais pessoais, mas isso aí é para amarrar o seu processo. E se você não conseguir, envia o que você consegue, porém você soma, você vai dizer na sua justificativa, eu consigo os 15 dias em tal lugar, eu tenho dinheiro para ficar, mas também posso ficar. Lá no seu formulário, você vai marcar as duas, você marcar que você tem alojamento pré-pago, mas também tem um alojamento franqueado, tá fornecido. E aí você coloca esses detalhes, explica isso com riqueza de detalhes, né, na sua declaração de estadia e os comprovativos. Então, é o documento, se a pessoa é cidadão, é cartão cidadão, se ela tem ali a residência, então você vai mandar o título de residência, né? Um problema que aconteceu aqui, a pessoa ela é italiana, está lá, mas ela não fez ainda a declaração dela, né, na junta de freguesia, ela não fez, ela não tem a notificação de residência dela ainda, é diferente o procedimento. Eu não aconselhei a fazer, mesmo que ela tenha essa possibilidade de residir em qualquer local do espaço Schengen. Por quê? Porque ela não cumpriu os trâmites exatos do que a lei prevê, tá? Então, tome cuidado com isso também. A pessoa que ela está te chamando, ela tem que estar completamente regular no país, porque isso o oficial consegue investigar, diferentemente da forma do Brasil, ele vai olhar no sistema SIS, se a pessoa tem algum problema migratório, ele vai olhar no sistema criminal, se essa pessoa tem. Esse zelo, com certeza, ele vai ter. Mas no passado eu enviei uma carta convite de alguém que já fez manifestação de interesse. Manifestação de interesse não é residência. Se passou uma vez ou outra, foi por descuido, porque não era para passar. Entendi. Perfeito. Ótima colocação. Certo. E aí, Okay. Que mais temos? Então, aí, beleza. Sobre a questão, então, do comprovativo de morada, né, da verdade, do comprovativo de alojamento, com a carta de intenção a gente tem esses detalhes. Já, se a carta ela for para fins completos, subsistências totais, ainda que essa pessoa mostre o extrato bancário da conta portuguesa dela dos últimos 3 meses, assinada pelo gerente, cópia do IRS, cópia da identidade dela, cópia do comprovante de morada, ela te envia tudo isso, né? E lembrando que essa carta ela tem que estar assinada por uma conservatória. Só pode ser por conservatória? Olha, a orientação é que sim, legalmente, não. Legalmente, eu, advogado português, um solicitador, ele pode autenticar o seu documento, até assim, a ordem, por exemplo, a ordem de Portugal, ela já até falou, não tem problema, a pessoa até está em outro país, desde que ela consiga averiguar a autenticidade do seu documento. Isso até facilitaria para fazer isso online, um exemplo, né? A filmagem da pessoa, a pessoa mostrando o documento dela, eu presenciando, ela assinando. Poxa, isso ia economizar 20 dias, que é o tempo que demora de Portugal até o Brasil. Mas eu oriento a fazer assim? Não, eu não oriento a fazer assim. Por quê? Porque é novo. Pode ser que não passe. Já fiz isso em outros, né, em outras situações, para outros tipos de visto, como por exemplo D7, já, né, no caso não foi online, totalmente online, na verdade, a pessoa, o documento foi me apresentado, ela assinou aqui no Brasil, né, e aí eu fiz essa certidão, ela pode ser impressa, ela não precisa de carimbo nem nada. A autenticação de um advogado é um papelzinho, né, que você consegue ver a certificação no site da OA. Tá? Mas tem gente me perguntando isso, eu estou trazendo. Olha, faça da forma como estão pedindo. Estão pedindo que tenha ali, né? É tipo um carimbo, né? É uma furação no documento da conservatória certinho, com a assinatura do notário. Então, faça dessa forma, tá? E ainda que você tenha, então, todos esses comprovativos do seu anfitrião, comprova que você também tem dinheiro. Mas eu não tenho nada. Pois, se você não tem nada, você está indo só dependendo dessa pessoa, tome muito cuidado, porque você não sabe do dia da manhã. Né? Eu não estou fazendo profecia do caos. Que vai... Adorei. Não é mau agouro, não, Deus do livre. Porém, gente, que isso? Você vai viajar para o projeto da sua vida sem nada? Não pode, tome cuidado. Na mão total de outra pessoa, né? Complicado. Exatamente. Então, mande também que você tem essa possibilidade. Outra coisa, para todos os casos, mano, independentemente, abra uma conta na Wise, coloque 100 euros e envie junto. Sabe por quê, Ana? Porque você está mostrando que você consegue transitar entre as moedas. Você não precisa nem escrever, isso é óbvio. Ele consegue manipular o euro aqui, e aí você tem o link aqui na descrição da Ana, é só clicar aqui no Wise também. É muito importante, tá bom?
Ótimo, Eu perfeito. acho que só por isso, assim, em relação à carta, eu acho que sobre as maiores dúvidas. Ah, tem uma Uhum. dúvida, eu dei uma olhadinha aqui na minha cola, que é a dúvida que chegou aqui também para mim. Seguinte, doutor, eu comprei o euro, eu fui comprando euro, tem 2 anos que estou comprando na casa de câmbio. Eu não tenho como, eu não tenho como colocar isso na conta, eu vou perder muito dinheiro, tá tudo contadinho, tudo certinho. Faça uma declaração, então, né? Eu até brinco assim, tira uma foto do dinheiro, mas não é para tirar foto, é brincadeira. Faça uma declaração e mostre todos esses comprovantes que você tem isso. E dizendo Uhum. que você tem esse dinheiro. Né? O ideal é que você coloque isso numa conta, tá? Essa é a orientação. Mas Até tem mesmo gente. chegar aqui com um monte de dinheiro, correr o risco de, né, de perder, de ser roubado, coisas acontecem, né? Então, o melhor de tudo é ter esse dinheiro em uma conta ali, mas se já fez isso, dá então. Eu também já recebi esse comentário aqui perguntando: e agora, Ana, meu dinheiro já está em espécie. Então, pode fazer isso, coloca ali, é uma tentativa, né? Vamos ver se como é que eles vão Se falar, mas cola. coloca ali o documento da casa de câmbio e coloca ali na sua cartinha, então, falando que você já tem X euros em mãos, né, em espécie, certo? Isso aí. Uma coisa que eu acho interessante também, Ana, é que de vez em quando eu recebo alguns haters também. Tem muito carinho, né? Mais uma vez, eu agradeço a todo mundo aí que tem um carinho. Nossa, eu gosto muito de vocês. Né? Por isso que a gente continua produzindo conteúdo. Eu vou É. até uma curiosidade, Ana. Antes do YouTube, a minha forma de trabalhar era estritamente através do Google, tá? Então eu tinha controle de quantos contratos por mês. Mas depois do YouTube, esse negócio arrumou foi uma avalanche tão grande que aí eu até peço desculpa, gente, às vezes eu demoro a responder, mas é porque é mais de 100 mensagens por dia, tá? É Então, assim, isso. mas muito obrigado pelo carinho. É difícil para o pessoal entender que, olha, não dá para, infelizmente, responder todos os comentários. A gente tenta, mas aí é aqui, é no Instagram, é no TikTok, aí não dá. Então, a gente já deixa aqui as desculpas. Exatamente. Mas sempre tem os haters, né? É complicado. Isso. Aí, alguns dos haters chegou até o meu vídeo, né? Enfim, viu o vídeo e mandou um e-mail. Falou o seguinte, que eu estava ensinando jeitinho brasileiro, que eu estava ensinando gambiarra e tal, para a questão do visto de acompanhante, né? Para famílias que não tem como fazer o visto de acompanhante pelo visto de procura de trabalho. E eu queria justificar nesse vídeo aqui o que eu expliquei. O meu vídeo, na verdade, está online, é só você vai lá. Se você assistir tudo, você vai entender o que eu quis dizer, né? Eu vou E deixar aqui explicar. na descrição do vídeo, inclusive, o canal do Dr. Rainer. Obrigado, obrigado. Inclusive, assim, qual que é o raciocínio, né? Isso serve, eu já estou mencionando ele, para o que eu estava acabando de falar aqui, sobre essa questão assim, então vou tentar, porque se eu transferir o dinheiro não vou conseguir, ou a minha situação é muito diferente dos outros, eu vou precisar disso. Não é que eu estou te ensinando a tentar enrolar alguém, Deus nos livre. Mas, Ana, tem casos que chegam até nós que é coisa assim, é vida ou morte. Tipo, tô sendo perseguido no Brasil, ameaçando de morte, eu preciso ir para Portugal, eu tô há 5 anos afastado da minha família. Um exemplo, né? Eu não posso Uhum. deixar um bebê eu não tenho quem deixar um bebê de 2 meses aqui. Um exemplo. Ué, Sim. a pessoa precisa ir a Portugal, né? Uhum. Existe a possibilidade dessa pessoa entrar de outra forma, senão com visto. Agora, o que vai acontecer depois, então seria agora o momento que eu conversaria sobre isso. Então, assim, mas antes da Uhum. gente chegar nesse assunto, só queria saber se eu consegui esgotar todas as perguntas sobre a questão Acho- do visto à procura de trabalho, prazos, Uhum. valores, ou se ainda tem alguma coisinha que vocês. Tem alguma novidade aí, alguma situação em relação à passagem aérea? Que a gente falou sobre subsistência, reserva de hospedagem, o seguro, né? E a passagem, tem alguma coisa em relação ao tempo de reserva? Estão exigindo a passagem, né? Como que está sendo isso? Então, vamos lá, Ana. Sobre a reserva de passagem. Olha, tem 2 clientes aqui que fizeram com reserva. Eles optaram. E eu expliquei para eles algumas coisas e eu vou abrir isso aqui. Na verdade, eu sou um livro aberto, já reparou? Eu falo tudo, né? Eu abro o jogo todo. Estou ajudando todo mundo. Né? E eu Ótimo, e gosto é por muito, isso assim, que foi tão elogiado aqui no outro vídeo, falando, Obrigado. olha, eu não consigo nem chamar de senhor, já sabe, é uma coisa que já Me ficou. chama de você, me chama de Rainer, não tem problema, eu adoro, eu adoro. Ó, mas assim, qual que é o grande problema de fazer a reserva? Mano? A VFS, quando ela responde, as VFS que responderam que é possível apenas apresentar reserva, eles estão embasados, né, na situação dos outros vistos. Né? A gente deduz que seja isso. Por quê?
No comecinho, lá no comecinho, quando eles começaram a responder sobre a questão de subsistência, algumas VFS disseram que a conta tinha que ser aberta lá em Portugal, né? Sim. Tem que ser em Portugal, não pode ser aberta, não pode ser conta do Brasil. Por que eles disseram isso? Porque o visto D7 e o visto D2, eles têm essa exigência. Então eles não sabiam. Ok. Será que eles estão... Então, assim, já, tá vendo? Eu tô tentando a subjetividade. Tô tentando jogar xadrez. É um xadrez que a gente tem que jogar, infelizmente. Principalmente agora no começo. Será que eles estão dizendo que pode ser reserva porque a orientação em relação aos outros vistos é que não é para comprar passagem? Será que é por isso? Porque se for, tudo bem, a reserva 48 horas ela vai acabar, tem algumas outras modalidades de 14 dias, 20 dias, né? Na gringa, aqui no Brasil, não conheço, por isso que é bom ver as indicações que a Ana tem, eu já vi que ela tem uma indicação de passagem interessante, talvez ali tenha até algum pouco mais alargada, mas não vou me adentrar, não é minha área, né? Turismo é com vocês. Então, tem que ver essa situação, se de fato é esse o raciocínio jurídico, porque se for só isso, da VFS, não for uma ordem de cima, pode ser que quando chegar na mão do oficial, ele dê uma conferida se realmente você tem essa passagem. E se ele vê que você não tem, o seu visto pode ser negado. Se ele for negado, cabe pagar uma taxa de repreciação e emendar. É possível. 400 e poucos reais. Vai atrasar um pouquinho, mas você já consegue resolver. Ou ainda, se você preferir, espera a negativa chegar, depois você pede de novo, vai ter que pagar tudo de novo, mas coloca a cópia da negativa e escreve ali que você agora está satisfazendo o que foi solicitado. Se acontecer isso pela segunda vez, a chance de ser negado é praticamente zero. As poucas vezes que isso aconteceu, foi por conta do cliente estar ciente que poderia ser negado. Um exemplo, eu tenho menos recursos do que o exigido para o D7, né? Eu já mencionei aqui, com cliente com 1.000 euros, mas já teve cliente com muito mais do que isso, mas não tinha os 12 meses, foi negado, tá? Então, assim, isso está distrito de quem vai analisar, ok? Então, assim, é um risco, tá, Ana? É um risco. O ideal é que você compre, e uma que seja reembolsável. Vai chegar para mas ela não é tão reembolsável assim. Tudo bem, mas é menos prejuízo do que você comprar uma que seja totalmente cancelável. Ficar ali meses tentando ali de novo. Eu achei realmente muito estranha essa questão de aceitar uma reserva, porque a reserva é exatamente como você falou, no Brasil a reserva ela cai em 2 dias, 48 horas no máximo. Então, quando chegar essa documentação na VFS, ela já não existe mais. Eu acho muito, muito complicado. Por isso que eu realmente, assim, eu também conversei com outros advogados e tenho indicado fazer a passagem de volta 100% reembolsável, porque chegou em Portugal, está tudo certo, não vai precisar dessa passagem, 100% de volta, você já tem da passagem da volta que você não vai usar. Então, realmente, eu acredito que é o melhor caminho, mas, então, tem aí, você pode tentar com a reserva, sabendo que corre o risco de dar algum problema realmente. E aí você tem que começar o processo todo de novo, né? Ou esperar mais tempo, mas acho que agora está bem. Está bem. Entendeu? Porque pode ser que não tenha vindo de lá. E faz sentido pensar que isso é a própria VFS que está entendendo, talvez até perguntou e eles não responderam ainda, que estão se adequando, porque esse é um dos poucos vistos. Ana, a maioria dos vistos chegou em território português com visto, o oficial olha para você, passa. Não pergunta nada, eu tenho visto. Agora, esse visto, eu acredito que pode sim. Só passagem de volta, por favor. Porque, e se você não conseguir o trabalho? Tá? Então, é uma coisa um pouco complicada. Vai pedir, não sei. Assim, comentando, das mais 50 entradas que nós vemos aqui, nós tivemos já, assim, acho que foram 5. O outro não achou que tinha recebido, mas não era, não. Foram 5 números, né? Aquele POSD, PONSME, depende da região. Aquele numerodinho PO, alguma coisa, barra você número, já sabe que está lá e que começou a andar. Já está lá com eles, que passou para a VFS. Então, esses aí a gente tem 2 que foram já aprovados, os outros estão em análise. Esses que foram aprovados foram de Salvador, tá? Então está indo rápido. Os outros estão em análise, São Paulo. Já tem mais de 15 dias úteis, que seria o tempo, né? Outro detalhe. Você tem dúvidas sobre coisas que você não acha na VFS aqui do Brasil? Olha na VFS de outros países, que às vezes tem outras explicações lá, só que vai estar em inglês. Mas você consegue olhar, tá? Então, o certo seria 15 dias úteis a partir do que chega ali, para ficar dentro daqueles 60 dias da lei,
tá? Então, Então, geralmente você é já esse tem aí tempo que 2 dos demora. processos que você já fez aí nesse último mês, 2 já foram aprovados. Olha. Desses, assim, são 5, não é 6, não. Desses 5 que já recebeu Aham, o númerozinho, né, não é o certo. número de rastreio, porque tem gente perguntando, é o número de rastreio? Não, o número de rastreio foi do correio. Esse número vai chegar no Aham. e-mail, você colocou no seu formulário. Falando que Desses 5, já estão 2 já olhando e foram. estão analisando. Isso, os outros 3 ainda estão analisando. Vai estar escrito em inglês, que está sendo analisado desde o dia tal, né, que eles receberam desde o dia tal, ou ainda está sob análise, ou ainda, esses 2, a mensagem é que estava aprovado. Isso foi até uma surpresa para mim, porque não era assim que fazia antigamente. Antigamente A só gente ficava falava em que, ó, casa esperando o passaporte, e, meu Deus, é vai isso. vir aprovado, não vai, vem com visto, não vem. Sim, sim. Então, que bom, então, que já tem Mas nós essa. temos muitos, Anas. Desses 50 não foram todos que terminaram a pasta, alguns estão esperando carta. Estão ainda no processo de Isso, juntar o esperando. documento. Isso Uhum. aí. Então, mas desses que enviaram a documentação, a gente também está percebendo que a VFS, não desses 5, dos outros que enviaram, que não tem esse número. A VFS está demorando muito a responder os e-mails também, principalmente de São Paulo e Está Brasília. sobrecarregadíssimo isso, né? E aí, assim, a nossa dúvida é, poxa, mas esse atraso, será que ele vai prejudicar, então, esses 60 dias da lei? Por isso que eu Uhum. oriento, essa orientação aqui em primeira mão. Quando você for escolher a sua data de ida, não olhe só o preço, olhe também, principalmente isso aqui, a sua intenção de ida, porque você não precisa enviar a sua passagem de ida, mas a sua intenção de ida, ela deve ser, pelo menos, 90 dias depois do dia que você sabe que você vai enviar seu documento para o correio. Ah, Tá? então, a sua Então, você reserva vai de ter. hospedagem, essas coisas que, por exemplo, a passagem de volta que tem que ter, que você vai jogar para 4 meses ainda depois, então, pensar aí nos 90 dias, porque é o tempo que eles podem levar ali para analisar e você conseguir cumprir aí com o seu, né? Porque se Sim. eles atrasarem, você ainda tem Você um tempinho ali. Isso Uhum. aí. E aí a gente entra numa situação interessante. Esse tipo de visto, né, diferentemente do que acontece com os outros, apesar de estar na lei de imigração dessa forma, né, ele não vem com aqueles 4 meses a partir da emissão para adentrar em território português. Não é assim que ele vem, como os outros, né? Por exemplo, você tirou o D7, você tirou o D2, saiu, a Uhum. expedição é hoje. Você tem 4 meses para sair do país, tá? Se você atrasar, você vai ter que justificar depois e pode até ter o seu visto suspenso, perder o seu visto. Então é assim que Esse não funciona, é. né? Esse não, esse vem com a data de validade e a data de saída, né? Os primeiros têm saído, fora os meus clientes que saíram, não, mas a gente recebe, né, de pessoas. Uhum. Eu fiz alguns pro bônus também, tá? No começo, agora eu não consigo mais. Pro bono é a gente ajudar, né? E tal, você sabe como é que é. Situações muito peculiares e a gente recebe uns que já chegaram, né? Assim, notícias também de outros pessoas que tem youtuber já postando aí que já recebeu também. Ele está vindo dessa forma, com a data Entendi. de entrada e a data de saída. Tá? Inclusive E aí vem falaram. a pergunta. Pode falar, pode falar. Aí vem a pergunta. Aí, um exemplo. Se esse visto ele atrasou, ele vai vir com a data lá que você pediu, então você já vai perder um pouco de 120 dias. E uma outra implicação que isso traz também. Agora, é uma pergunta, né? Será que vai acontecer assim? Como esse visto ele é novo, se você pretende ir em 2025, será que esse visto, se for pedido com muita antecedência, 3 anos de antecedência, como ele vem com o início e o fim, ele vai poder vir assim ou não? Ou o oficial tem que obedecer aqueles 4 meses de expedição? Então tem essa peculiaridade também. Cuidado para não pedir muito longe, porque os e-mails que nós enviamos perguntando sobre isso não souberam nos responder, tá? Eu vou pedir agora para eu vir só no final do ano que vem. Não é a hora ainda também de pedir. Então. Então eu falo assim, se você quer ir já mais próximo, 90 dias antes. Se você quer ir um pouco mais alargado, pede com 6 meses, para você não ter esse problema, tá? De ter essa surpresa. Pode Já ser que começar seja a um excesso contar, de ó, zelo. você tem que se mandar Você já está na hora. Isso. Entendi. Pode ser um Eu, excesso de zelo, mas existe isso. Pode falar. Certo. O que eu ia perguntar era justamente que eu tenho visto que as pessoas estão recebendo, começaram a pipocar e os primeiros a receber e não vieram com os documentos do NIS, NIF, o TENT, que tanto falavam que todos os vistos já viriam, esse, pelo que eu tenho visto, ainda não tem. Já teve gente aqui no comentário também que falou isso, que veio, então
né? Vamos ver aí como é que vão ser os próximos. Depois você vai voltar aqui novamente, vai falar como é que está o que está acontecendo por aí. Ó, e isso é uma coisa até muito interessante. Como a VFS, de alguns lugares, aceitaram, por determinado período, o pedido de visto de acompanhamento familiar, né? Pode ser que algumas pessoas não consigam, outras não. Tá? Olha, Pode ser que aconteça. Porque talvez no meio desse caminho eles trocam o pensamento. Ou ainda, sobre ainda NIF, NIS, utente, uns com e outros sem. Pode ser. A gente não pode sabe, acontecer. tá? É tudo muito É, no. Ah, é injusto? É. Tem como recorrer? Tem. Na lei de imigração, inclusive, tem para qual autoridade você deve remeter o seu recurso, já vamos dizer assim, uma segunda instância administrativa, que a primeira seria exatamente o seu cônsul, se a gente estiver no Brasil, e depois, né, a gente vai ter algumas mudanças, acredito, ao decorrer do ano, não só o CEF, mas outras autoridades também, que vão responder por essa questão, que a gente vai ter uma divisão bem provável no ano que vem, da parte operacional para a parte administrativa. Mas isso aí também é uma conversa para outros vídeos, a gente não sabe como é que vai ficar, isso já era para ter alterado, algumas coisas não foram alteradas, mas de qualquer forma, você pode até fazer isso, mas se você vai conseguir resultado, ou se isso vai ser em tempo hábil para que você trabalhe, não. Então, assim, se o seu veio sem, tudo bem, vou tentar contornar agora, tá? Correr atrás das ferramentas que a gente já tem. certo. Vamos entrar então agora para a gente caminhar aí para o final, mas um assunto que é muito importante, que é essa questão do acompanhamento familiar. O senhor já falou aqui algumas vezes, então, que está suspensa essa questão. Antes eles já tinham dito, nem existia esse acompanhamento familiar, até onde eu sei lá na VFS, era só o reagrupamento familiar. Surgiu esse lá e todo mundo falou: opa, é esse o caminho de quem vai junto com o visto para procura de trabalho, e depois, assim, as VFS começaram a falar que não, quem vem com visto para procura de trabalho não pode trazer acompanhante nesse momento, tem que vir, fazer conseguir a sua residência para depois trazer. Em que pé que está tudo isso? Isso foi uma loucura, assim, que acabou prejudicando muito o plano do pessoal, né? Ana, olha, eu vou tentar explicar aqui, assim, de uma forma que eu acho que vai fazer sentido. Antes de responder tudo e o que pode se fazer para quem vai entrar e tal, e antes dos redes também depois começar a falar tudo, eu vou explicar, tá? Vamos lá. Primeira coisa, se o visto de procura de trabalho, de fato, for de residência, que é assim que ele está vindo, a interpretação é essa, né? E aquele que está acompanhando esse que vai com o visto de procura de trabalho, ele tem já ali a emissão do visto, os vistos de residência estão vindo com data de agendamento para entregar ali a documentação, né, e pegar a sua residência depois de uns 30 No dias. CEF, já aqui em Portugal, né? Já vem com a data ali. Aqui em Portugal também vai ter que mostrar o documento para aí sim você ter a sua autorização de residência, o seu título, né? Isso aí. E aí para acompanhar, você coloca aquele link ali e vai estar lá qual é o local, a data, a hora certinha para você ir. Exato. Tudo bem. Agora, imagine o seguinte: a pessoa aplica para procura de trabalho e leva a esposa, 5 filhos. Um exemplo. Uma esposa e um filho. Tá. Dois filhos, vai. Dois. Igual eu. Já viu que em questão de valores, assim, seria já bastante, né? Já aumentaria bastante. Vamos falar de 2 filhos, que é igual eu tenho um casalzinho também. Vamos lá. Então, 2 filhos. Ok, chegou, território português, não conseguiu trabalho. Não conseguiu. Só que já estava agendado para esposa e para os filhos. Quer dizer, eles podem se tornar residente, aquele que não conseguiu, não? Então, mas o seu raciocínio não faz sentido, Rainer, porque é só também ela apresentar o contrato de trabalho do marido. Mas no começo, quando eles começaram a ponderar sobre isso, provavelmente eles não sabiam que ia ser assim. Entendeu? Sabe o que me perguntavam? Mas como é que vai ficar a questão ali de pegar o título de residência? Me perguntavam muito isso. Olha, não sei. E o meu medo é que isso demore. Um exemplo, você vai conseguir o seu trabalho, aí você vai ficar assim, em processo, como os que ficam em manifestação de interesse, em processo até abrir vaga para você pedir, como se fosse na SAPA, por exemplo, plataforma. Você vai colocar seus documentos ali até eles te chamar. O nosso medo era esse. Mas, graças a Deus, não é isso. Você já tem um agendamento. Então quer dizer que depois do agendamento já sai na hora? Não, também não estou dizendo isso. Talvez demore também uns 30 dias, eu não sei quanto vai demorar. Os primeiros, né? A gente vai ver isso. E, principalmente, acredito muito que o governo português vai dar preferência
em conceder para esses do que para os de manifestação de interesse, que a gente está no final de 2020, o que vai atrasar muito esse processo. Eu estou até preocupado, né? Tem muitos amigos, clientes que estão na situação, a gente fica preocupado. Mas, enfim, então, assim, esse era o raciocínio. Tá? Agora, com essa alteração, a gente já sabe que já tem um agendamento para apresentar esse contrato, talvez isso mude, ou não, a gente não vai saber. Tá? Então, tendo dito isso, o raciocínio é esse. Eu dei um chute aqui na câmera, aqui, mas agora já voltou. O raciocínio era esse. Então, vamos pensar aqui agora comigo. Então, como que eu faço para entrar em Portugal se eu tenho 2 crianças pequenininhas? Eu preciso entrar em Portugal. Está acontecendo uma situação... Ah, Rainer, mas para situação de vida ou morte é asilo, é pedido de asilo, não é pedido de visto. Não, mas você não sabe o que você está falando. Você sabe como funciona o pedido de asilo? Pois é, não é tão simples assim, né? E você já tem familiares lá, e o que eu estou dizendo não é ilegal. E aqui, antes de qualquer coisa, eu não estou instigando ninguém a fazer isso. Existe essa possibilidade que a pessoa pode fazer isso. Tá? Essa decisão dela. Se ela vai passar ou não na imigração, eu também não sei. E se ela passar, né, ou se ela não passar, eu também vou dizer o que ela deve fazer, o que ela pode fazer. Se é um casal com 2 filhos, e os filhos menores não podem aplicar para procura de trabalho e nem para de acompanhante, o que se pode fazer? Os 2 pedem visto de procura de trabalho. Não é proibido fazer isso. Só que você tem que ter subsistência para um completo, subsistência completa para o outro. Cada um sua conta, cada um sua reserva, cada um. Tá? Ah, mas tá junto, eu já expliquei lá, se estiver junto, como que a gente pode fazer, né? O ideal é tudo separadinho para não ter problema. Ah, mas nós vamos dividir a despesa. O ideal é cada um fazer o seu, tá? Cada um fazer o seu. Beleza. Chegando em Portugal, né? Os seus filhos têm necessidade de visto Schengen para adentrar em Portugal? Não, eles não têm. Brasileiro, Visto Schengen. não tem. Eles são brasileiros. Alguns outros países vão pedir. Brasileiro não precisa. Não precisa. Então, o brasileiro... tudo, Ana, eu estou fazendo aqui para quem está no Brasil, né? Aqui, olha, aqui também tem de tudo, é verdade. Viu? Tem muita gente da língua portuguesa, cabo-verdiano. Isso, exato. Então, tem que olhar aí, se você não está no Brasil, dá uma olhada se você precisa do visto Schengen, que é justamente assim, para entrar até para o turismo, né? Porque para o Brasil, você compra a sua passagem, mostra seus documentos ali na imigração e você pode vir turistar aqui, né, sem precisar nenhum visto. Mas outros países são obrigatórios ter o visto aqui para entrar em Portugal como turista. Exatamente. Certo. Então, chegando lá, se o oficial olhou para você e falou, pode entrar? Ok, você vai entrar com seus filhos. Você vai ficar com seus filhos ilegais? Não. Eles estão legais por 90 dias. Chegando próximo desses 90 dias vencer, você vai fazer extensão da permanência por mais 90 dias. Vai pagar as taxas, você vai pedir a aplicação, né, com a justificativa. Você já tem, inclusive, o seu agendamento, que você está procurando trabalho, às vezes até já arrumou o trabalho, que é muito comum, né, Ana? A pessoa com 2 semanas em Portugal já arrumar trabalho, né? Quem quer trabalhar, quem não escolhe, quem não escolhe tem trabalho. 2 milhões de claro aí a vaga, tem muita vaga. Tá, beleza. A pessoa, então, coloca isso na justificativa quando for pedir a extensão para os menores, vai explicar tudo certinho. No fim dos 120 dias dela, ainda vai faltar 60 para acabar o dos filhos. Vamos supor que demore 30 dias e ela pega a residência. Os filhos ainda têm 30 dias. Será que nesses 30 dias dá tempo de abrir vaga para pedir o reagrupamento? Entendeu? Essa é a dúvida. Se sim, você vai pedir, você vai ter autorização do CEF, talvez vai atrasar alguns dias, mas você tem toda a justificativa, você tem todos os comprovativos que você tentou fazer tudo dentro da legalidade. Inclusive, por que você adentrou sem visto de acompanhamento familiar. Eu vou explicar isso agora. Ok. Então, o oficial deixou você entrar, tudo bem. O oficial não deixou você entrar. Ele falou, você tem visto, mas os seus filhos são turistas, você vai ficar aqui. Essa criança aqui vai ficar com quem? Quem que vai voltar com eles para o Brasil? De 2, uma. Ou um. Aí isso serve tanto para esse caso agora, ou para o outro caso lá, que já tem residência, mas se estourar muito tempo, um dos cônjuges volta com a criança e espera reagrupar. Também é possível, tá? Não tem problema nenhum. Ah, mas os 2 já têm residência. Você pode ficar 6 meses ininterruptos ou 8 interpolados fora de território português.
Ah, mas vai ficar caro. Vai ficar caro, mas você vai estar agindo dentro da legalidade, tá? Sim. Então, isso serve tanto para, se não deu tempo de reagrupar, quanto para essa segunda situação que você foi barrado lá pelo oficial de imigração. Ele te barrou, o que você vai ter em mãos? Você vai ter os e-mails que você enviou para a VFS, e-mail nominal seu, teu nome, com seu passaporte, com a data, impresso, com ata notarial, você vai no cartório, vai fazer uma ata notarial, e também com apostila diária. E você vai conversar com ele. Eu pedi, né, a autorização, perguntei como faria, e eles disseram que não é possível fazer. E eu preciso adentrar aqui pelo motivo X, Y, Z. Tá? Eu tenho direito, eu já tenho visto, eu não vou fazer nada errado. O meu planejamento é que, se estourar o tempo, a minha esposa volta, né? Ou, se der tempo de abrivar, eles vão reagrupar aqui. Não tem nada de errado nisso. Aí já estão falando que eu estou ensinando jeitinho brasileiro, que eu estou não é isso. Era o que sempre acontecia com os outros, vamos ser muito sinceros, com os outros vistos em que eu vim como estudante, eu trouxe minha família, e a minha família fez o reagrupamento aqui, eu não me distanciei da minha filha de 2 anos, deixei ela no Brasil, vim estudar e aguardei a minha autorização de residência para trazer ela. Não, nós fizemos exatamente isso. Nós entramos os 3 e eu estava com o meu visto para estudo. E aqui eles fizeram reagrupamento. É esse caminho que o senhor está falando que é possível. Exato. Que tem mas, assim, a condição que pode. Mas sabe qual que é o problema? Que se a gente falar só assim, eles vão falar, tá, mas provavelmente os familiares vão ficar um tempo ilegal, porque até abrir vaga para o reagrupamento. Então, assim, eu, como advogado, de fato, eu não posso orientar que uma pessoa ela usufrua de um erro no sistema para ficar ilegal, depois paga uma coima porque passou um pouquinho e reagrupa. Porque é isso que acontece na prática. Sempre foi assim. Mas agora existe esse risco, né? Então, assim, eu tenho que orientar da forma completa, mas cada um faz da forma como faz, e eu tenho que explicar quais são as consequências. As consequências de extrapolar um tempo de permanência sem voltar para Portugal é, de fato, ter que pagar uma coima, uma multa, porque você passou desse tempo. Às vezes nem vai se cobrar, porque já sabia. Você falou exatamente, já era uma praxe administrativa, né? Os oficiais já olhavam. Eles não foram cobrados multa, até porque o reagrupamento também era isso, estava demorando, como hoje continua demorando muito. Hoje eu tenho visto pessoas que chegam aqui com visto de estudante com agendamento para junho, ou seja, a família só vai reagrupar lá para o final do ano que vem. É claro, eles vão ficar tentando ali adiantar, mas não tem nenhuma previsão de que isso possa acontecer. Então, é saber que existem todos os riscos, então é entender que a orientação que eles estão dando é vir primeiro a pessoa que vem com visto para procura de trabalho, e depois, quando tiver autorização de residência, traz a família para reagrupar, faz o reagrupamento, né, o visto de reagrupamento de quem está no Brasil, né, e aí sim vem todo mundo autorizado a entrar. Isso. A orientação é essa. Só que essa orientação, ela é a seguinte, quer dizer, tudo bem, você vai fazer isso. Você vai deixar a sua criança de 2 anos com quem? Não tem como. Você entendeu qual que é o raciocínio? Eu não estou querendo assim, eu vou desafiar eles. Não, eu estou cumprindo a legislação. Eu digo mais, eu não estou cumprindo uma legislação infra. Eu estou cumprindo a Constituição, né, da República Portuguesa. Porque a família, ela é um bem inviolável, uma instituição inviolável. Cara, ninguém quer separar. Eu até comentei, é muito interessante, eu não sei se vocês vão ter curiosidade, talvez depois a gente pode até colocar o link, Ana. Eu até prometi isso lá no canal, nem coloquei, que tem que procurar. No dia que foi julgada, que foi votada a lei. Eu ia falar isso. Então, aí o pessoal que estava a favor, né, o posicionamento político, a massa política que estava a favor e a que estava contra. E a que estava a favor bateu nisso. Nós somos a favor da família, a gente não quer separar a família. Não pode separar a família, eles deixaram isso muito claro, então foi um banho de água fria essa questão de que, olha, não, o acompanhamento familiar não vai existir. Como assim? Foi falado desde o início isso, foi batido muito nessa tecla. A gente trouxe aqui, a sessão toda do parlamento tem aqui na íntegra, a gente deixou. Legal. Então, assim, justamente para ver isso, como é que é o posicionamento aí de cada partido, o que eles acham, como é que funciona, quem está a favor, quem está contra. Então, eu acho que é muito importante a gente também ter essa consciência. E
E é isso, né? Realmente foi falado o tempo inteiro, então cadê essa situação? Então, assim, É olhar para o seu planejamento e falar: olha, tá vindo primeiro, vem um, e a família vai ficar lá, vou tentar, não tenho dinheiro também para trazer todo mundo, então vou tentar, vou fazer, porque olha, se só tem os 3 meses, que é o exigido, eu vou te dizer, para uma família chegar aqui é muito, muito complicado, com 3 meses de salário mínimo, né? Como é o exigido para o visto. exatamente. Então, Então, assim, então esse era o outro detalhe que eu ia chegar. Então, assim, tudo bem, as crianças estariam entrando, quem for por esse lado, mais uma vez, eu não estou instigando ninguém a fazer isso, mas se alguém está pensando em fazer isso, né, por conta dessa situação toda que nós explicamos aqui, é bom, então, que ele tenha um valor suficiente ao quê? 30% de cada um dos filhos, que aí ele consegue ponderar, né, de forma melhor. que é o que é exigido lá nos meios de subsistência, Exatamente. para os outros vistos e tudo mais. E se de fato for barrado e for para a famosa salinha, né, a salinha do terror, se for barrado e for para a salinha, você pede, então, um advogado e mostra todos os documentos, tá? Mas, gente, isso aqui é uma situação, mais uma vez, de vida ou morte. Eu não estou orientando, pelo contrário, eu penso como a Ana. Olha, ir para um país, todo mundo junto, você tem que estar nadando a grana, é muita coisa. Ó, muita grana. Você vai ter, que hora que você vai correr atrás das escolas? Principalmente se os dois estiverem trabalhando. E a vacinação que tem que estar em dia, e não sei o quê. Aqui não tem IFNIS ainda, PPPH arruma aquela confusão danada. Não tem vaga aqui. Já aproveito para colocar aqui que tem os haters que sempre falam aqui que eu só falo as maravilhas de Portugal, e isso não é verdade mesmo, porque eu falo muito da realidade aqui, e uma delas é que a minha filha tem 2 anos, está aqui, ó, no quarto do lado, porque não tem vaga na creche aqui, em nenhuma creche aqui. Eu estou há 1 ano, então nenhuma cidade ao redor. Então imagina se eu tiver... É porque nós dois, eu e meu marido, trabalhamos dentro de casa, com o escritório dentro de casa, no Brasil. Então é uma situação que se os dois tivessem que trabalhar na rua, como é que faria com uma criança de 2 anos sem vaga na creche? Né? E não tem, creche particular, não tem, não existe. Então, pontuar tudo isso, botar aí no planejamento. Às vezes faz mais sentido vir um primeiro, ficar distante da família para tentar ver se é isso, ver se o salário que vai ganhar vai comportar, porque a gente sabe que os salários daqui são baixos mesmo. Então, com um salário e meio, 2 salários, você consegue sustentar a família? Olhar tudo isso, né? É um planejamento muito, muito importante para você fazer assim, né? No escuro e não, vamos lá, vamos ver o que tem. Senão, daqui a pouco tá batendo lá no consulado também, que nem é no consulado, tem que ter, mas tá lá pedindo a passagem de volta para o consulado, né? Eu já trouxe também vídeo aqui no canal falando quais lugares onde pode pedir ajuda e não é no consulado. Então, são situações muito complicadas e às vezes a gente tem que dar um choquinho de realidade também, porque a gente recebe hater aqui, se eu falar A, eu vou receber hater de B, se eu falar B, eu vou receber hater de A. Mas é bom que todo mundo esteja realmente consciente de um plano que está fazendo de mudança de vida, né? Então, não dá para fazer de forma irresponsável isso. Não é isso, doutor? Então, assim, temos todo esse balanço desse último mês aí, que a gente ainda tem muitas coisas para entender como é que está o funcionamento. Já entendemos, então, que a VFS de Salvador está provavelmente indo mais rápido aí do que demais, né? Já tem aí 2 vistos aprovados, isso é muito bom. E a gente tem que ficar atento realmente, porque vão surgindo novidades, né? Tem mais alguma coisa que você acha interessante passar aqui para o pessoal? Alguma coisa, alguma dica? Olha, a minha dica é que todos nós, né, quando a gente tem um sonho, a gente tem que ser resiliente, mas principalmente a gente não pode se iludir, né? A gente deve se organizar, ver as nossas condições, se de fato faz sentido, se aquele é o momento, porque mudar, né, trocar de país é algo realmente um desafio. Eu também gostaria de dizer que algumas pessoas estão assim me procurando, eu estou dizendo, olha, pessoal, eu vou tirar férias. E aí eu vou voltar no dia 15, eu tinha falado que era o dia 20, vou voltar dia 15 de janeiro. Vou dar uma paradinha agora no dia 20, vou continuar atendendo, obviamente, os meus clientes, mas para os novos, eu vou jogar ali os primeiros atendimentos para depois disso, que eu preciso descansar. Estão me perguntando também, alguns pedindo, para eu resolver algumas coisas em Portugal. Eu vou estar em Portugal, bem provável que em março
ou em junho, que eu tenho um inventário para resolver, tá? Uma situação... Porque o senhor é advogado, tanto no Brasil quanto em Portugal, e aí tem um escritório também nos dois países. Exatamente. Aí as pessoas até me perguntam, você trabalha com outras áreas também? Porque olha as redes sociais, eu sou proprietário de um escritório. A minha área é de imigração. Porém, eu tenho outros advogados que trabalham comigo, que aí trabalham nas outras áreas, criminal, civil, previdenciário, né? Mas se tiver algum pepino no final, acaba, né? Eu tenho que resolver, porque eu sou proprietário do escritório. Mas a minha especialização é essa, e eu faço isso com muito prazer, né? Assim, tem muita gente que nem é meu cliente, aí quando conversa comigo, fala, caramba, cara, você conversou, me explicou tudo e tal. Eu falo, é isso aí. Sabe por quê? Cada um tem a sua história, cada um tem o seu problema. Agora, se a sua situação é muito complicada, você tem que estudar, tá? Independente de qualquer coisa, até mesmo antes de você contratar qualquer tipo de serviço, a primeira coisa que você tem que fazer é se preparar, estudar, saber o que você está fazendo. Porque não é só o papel, não é só a burocracia, é principalmente, né? Portugal começa com a imigração. Eu já residi nos Estados Unidos por 1 ano, né? Eu sempre estou em Portugal, eu tenho amigos nesses países e em outros países, tá? Já tive também, eu tenho conexões com outros tipos de trabalhos internacionais, com colaboradores, associados, e, cara, o problema não é o papel. Não, é só o comecinho, é o comecinho da mudança. Olha, doutor, muitíssimo obrigado novamente por compartilhar todo esse conteúdo, né, esse conhecimento, sua experiência do que você está vivendo aí. Muito obrigada mesmo. Eu deixo aqui novamente o convite para o pessoal. Vai lá no canal do Dr. Rainer, está aqui embaixo na descrição do vídeo, porque, olha, tem passo a passo, tem informação para quem está aí aplicando visto, assim, ter esse conteúdo gratuito ali no YouTube é fundamental, assim, é de muita generosidade. Então, deixo aqui o meu agradecimento e o convite para o pessoal conhecer também. Tá bom, muito obrigado, viu, mais uma vez. Um abraço a todos. Obrigada. Olha, deixa o seu like aqui, vai lá, se inscreve no canal Rainer Ferreira Portugal. E olha, eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau.